Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Já de antemão, eu agradeço aos pastores pela oportunidade. A você que está aqui nessa noite, a você que está nos assistindo, ao que vai nos assistir. Que o Espírito Santo possa falar forte no seu coração. Sem muitas delongas, eu queria que os irmãos, as irmãs, nesse momento, você que está nos assistindo, se puder, abra a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versos 1. Amém? Posso ler a palavra do Senhor? Está escrito assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, repete comigo, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Repete comigo, um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu, adorou, e clamando com grande voz, disse-lhe: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Versículo 8, porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. Repete comigo: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando um monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para entremos nele. Versos 13, e Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião assentado e vestido em perfeito juízo, e temeram. Repete comigo: assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que ali tinham visto entraram-lhe e perguntaram o que acontecera, e o endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe que fora o endemoniado, que lhe deixasse estar com ele. Mas Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Repete comigo: ei, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes. Repete comigo, igreja: e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir o barulho da noiva. Glorifica, exalte. No livro de João, 1 João capítulo 3, versos 8, diz assim: para isto o Filho de Deus veio, para manifestar e desfazer as obras do diabo. O Senhor veio para isso, para desfazer as obras do diabo. Pode se assentar, por favor, por gentileza. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele passou o dia inteiro ensinando, pregando o evangelho, abençoando as pessoas, curando, libertando, restaurando, salvando vidas.
E durante o dia todo, então, quando chegou a parte da tarde, Jesus virou para os discípulos e falou assim: entremos no barco e passemos para o outro lado. Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos: ei, a nossa missão não acabou, ela apenas está começando. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a sua missão não acabou, a sua missão está apenas começando. Porque Jesus, ele não queria ficar somente naquele lugar, mas Jesus tinha o intuito de salvar uma alma. Jesus tem o intuito de salvar a tua alma e de salvar a sua família. E eles então entraram dentro do barco, e o barco começou a navegar. E o barco estava tranquilo, as águas estavam tranquilas. Mas após uma caminhada no mar, após uma navegação no mar, a Bíblia vai dizer que houve uma grande tempestade, uma grande ventania, tentando de tudo quanto é forma, tentando afundar o barco que Jesus estava. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: aonde Jesus está, nada afunda, porque Jesus é o Deus que controla todas as coisas. Se você não afundou até hoje, se a sua vida não caiu até hoje, se você não está prostrado até hoje, é porque Jesus está no seu barco. E Ele tem todo o poder, toda a autoridade, Ele manda em tudo. Então Jesus, com poder e autoridade, Ele deu uma ordem para aqueles ventos se acalmarem, toda tempestade cessar. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Mas a Bíblia continua nos dizendo que, meio a essa adversidade enfrentada, poucos quilômetros à frente eles iriam se deparar com algo terrível, com algo que não estava no script dos discípulos, mas sim no pensamento, no coração de Deus. Porque se tem algo que está no coração de Deus, é almas, é salvar almas. Então Jesus, navegando, Jesus chega até a região de Gadara. E aqui eu começo a pregar. Ele começa a chegar na região de Gadara, uma cidade muito propícia a demônios, uma cidade muito sofrida, uma cidade muito devastada. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando existia dois reinos, um reino da Síria, um reino do Egito, quando eles se degladiaram, quando eles se colocavam em combate, aquelas cidades que estavam no meio, elas sofriam. Quando o exército vinha, a cidade estava organizada, mas a cidade começava a virar um caos. E Gadara era uma cidade muito pequena, ela se colocava no meio dessas outras cidades. E toda vez que o reino passava por essa cidade, ele destruía a cidade, estrupava as mulheres, arrebentava com tudo, feria muitos, matava muitos, levava muitos prisioneiros. Mas aqueles remanescentes daquele lugar começaram a criar ódio dentro do coração, sede de vingança. O que eu quero te dizer nessa noite: ei, não crie ódio de vingança no seu coração. De tudo guarde o teu coração, porque dele procede todas as coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Deus pede para você guardar o seu coração. Eu não sei se alguém te fez mal, se alguém te julgou, se alguém te maltratou, mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, perdoa ele, para você também se sentir bem nessa nação e se sentir bem nessa caminhada com Cristo. Porque o mal só faz para aquele que guarda. E esse povo tinha guardado esse ódio, sede de vingança. Então Satanás achou lugar naquele coração, naqueles povos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele navegando, ele sai da sua zona de conforto, do seu barco, e põe o pé na terra. Quando ele chega na região de Gadara, a Bíblia diz que quando Jesus, saindo ele do barco, Jesus põe o pé na terra,
Porque Jesus, para salvar, ele tem que ir na terra. Jesus, para salvar, ele salva no barco, ele liberta no barco, ele restaura no barco, ele calma tudo no barco. Mas Jesus também precisava acalmar algo que estava acontecendo na vida daquele homem. Jesus precisava expulsar os demônios que estavam atormentando a vida daquele homem. E do barco Jesus podia dar uma ordem de autoridade, mas Jesus queria estar tete a tete, face a face com aquele homem. Porque quando Jesus se colocou presente àquele homem, os demônios que estavam naquele homem veio se prostrando perante Jesus. Porque aonde Jesus chega, Satanás tem que cair por terra. A Bíblia vai dizer que quando Jesus põe o pé, Satanás vem e se prostra e o adora e fala com ele: o que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? Não é chegada a nossa hora. Porque Satanás sabe que a hora dele vai chegar. Mas antes que a hora dele chega, Jesus está pronto para salvar, para libertar, para restaurar, para curar, para tirar das garras de Satanás aquela alma que está sofrendo. Porque na analogia não tinha como ninguém chegar até esse homem, porque a Bíblia nos relata isso. A Bíblia fala que eles aprisionava, tentava de tudo quanto é forma prender aquele homem com correntes, mas quando a legião de demônio entrava naquele homem, as correntes eram arrebentadas. Quando colocava ele no cárcere, os grilhões eram estourados, porque o poder, a força de Satanás era iminente na vida daquele homem, e nada conseguia conter a fúria de Satanás na vida daquele homem. E aquele homem ficava isolado, ficava jogado nos sepulcros, longe da família, longe do convívio social. Mas Jesus estava chegando naquele lugar, como Jesus já está chegando na sua casa, no seu lar, para quebrar todas as forças do mal, para aniquilar o mal, para levantar algo tremendo lá naquele lugar, naquela casa. Então eles fazem um pedido para Jesus: não nos tire daqui, porque o lugar é propício. O lugar é propício para Satanás. Quando o lugar é propício, Satanás não quer sair. E ele fala: então, nos mande para aqueles porcos, porque fala que havia 2.000 porcos pastando naquele lugar. Este homem estava sob a condição de escravo, de escravidão, de opressão, possessão demoníaca. A libertação visa colocar em liberdade alguém que está cativo ou sujeito de escravidão do outro. Portanto, esse homem não precisava de cura, mas sim de libertação. Tem pessoas que às vezes não precisam de cura, elas precisam de libertação. Muitas das vezes as pessoas vão até um médico, porque não sabe o que está acontecendo. E às vezes o médico quer até receitar um remédio, mas quando faz os exames não consegue enxergar nada, não consegue detectar nada, porque é coisa demoníaca, é coisa espiritual. E as coisas espirituais, elas só são vencidas com as coisas espirituais do reino de Deus. Aqui nós vemos que nem todos os problemas que atravessamos são de origem humana. Existem problemas de origem espiritual. Não há remédio, não há médico, não há psicólogo, não há especialista no mundo habilitado para promover uma solução. É preciso discernimento das lutas que nós estamos enfrentando. Aqui 3 forças estavam trabalhando na vida desse homem. A primeira força que estava trabalhando na vida desse homem é Satanás. Porque Satanás não veio somente para matar, roubar e destruir. Ele estava destruindo a vida desse homem. A segunda força que estava operando na vida desse homem era a sociedade, porque a sociedade já não estava mais agregando ele, já não estava mais acolhendo ele, a sociedade estava o rejeitando, o isolando. Mas aqui vem a terceira força.
que eu quero falar o terceiro poder, que vai começar a atuar na vida desse homem que se chama Jesus de Nazaré. As outras duas são força, mas esse é o poder. O poder é maior do que a força ela acaba, a força ela mingua, mas o poder é para a eternidade. O poder é para desfazer as obras de Satanás. O poder é para pôr as pessoas de pé, para pôr as pessoas libertas, curadas, restauradas, santificadas, purificadas, e na posição que Deus quer. Quando Jesus chega lá, quando depara de frente com aquela alma, com aquele homem todo arrebentado, todo deixado, todo desonrado, Jesus se entristece, porque tudo que Jesus quer na nossa vida é nos fazer bem. Jesus quer na nossa vida é nos encontrar bem. Ele quer mudar a trajetória da nossa vida. Ele quer nos curar, nos libertar, nos restaurar, nos colocar no parâmetro dele. Por isso em Gênesis diz que quando Deus criou o homem, a imagem e a semelhança dele, Deus todos os dias ele estava no jardim do Éden para contemplar a imagem e semelhança dele, porque quando Deus olhava para Adão, Deus via ele, e Deus estava todo momento à tardezinha para ter um diálogo, para levantar a autoestima de Adão. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus quer levantar a sua autoestima. Deus quer estar face a face com você. Ele quer contemplar a beleza que Ele colocou em você, a imagem e semelhança dEle. Não importa o que o mundo te fez, não importa o que as drogas te fez, não importa o que a prostituição te fez, não importa o que o ódio te fez, não importa o que o ressentimento te fez. O importante é que Jesus está aqui agora para mudar a sua história, como mudou a história desse homem. Muitos não podiam ir lá. Talvez se Jesus não chega lá, é lógico que ele já teria morrido, mas tinha morrido sem salvação. Por isso tem lugares que às vezes nós não iremos conseguir chegar, mas através do nome de Jesus Cristo, nós iremos chegar pela graça, pelo amor de Deus, para ajudar essas almas que não conseguem sair da situação que está vivendo, do caos que está sofrendo, da adversidade que está enfrentando. Como estava a família desse homem? Porque nos dias de hoje, a gente está lutando, nós estamos lutando todos os dias, para que nós venhamos ficar firmes na presença do Senhor. Mas quantas famílias estão sofrendo, quantas pessoas estão querendo mudança de vida, quantas pessoas querem uma oportunidade, quantas pessoas têm esperança dentro do coração de ter uma expectativa de vida melhor, mas ninguém podia ir lá. Mas Jesus falou: não, eu tenho que ir lá salvar essa alma. Jesus nos deu essa missão para nós ir lá através do nome de Jesus, para que Jesus possa salvar essas almas. Tem almas que Deus colocou no seu coração, no meu coração, que estão precisando de uma palavra de Deus, está precisando de uma palavra para que a vida dele seja transformada. E quando Jesus depara de frente com aquele homem, sabe o que Satanás queria fazer com aquele homem? Queria denegrir a imagem daquele homem, queria desonrar aquele homem, queria jogar aquele homem na lama, porque aquele homem já não tinha mais um convívio social, não tinha casa, não tinha mais família, entre aspas, porque a família não podia estar presente todos os dias com ele, e ele ficava ruivando, gritando, tentando se ferir, tentando suicídio a todo momento, porque tudo que Satanás quer tirar, ceifar as vidas. Mas a graça de Deus estava sobre aquela alma, a graça de Deus estava sobre aquela vida, porque o propósito de Deus haria de se cumprir naquela vida, como há de se cumprir na nossa vida, como há de se cumprir na nossa família, no nosso ministério, no nosso chamado. E tudo que Satanás queria, sabe por quê? Porque Satanás não pode tocar em Deus, mas ele toca nos filhos de Deus, para tentar abalar Jesus, abalar Deus.
mas ele não sabe da promessa que nós temos. A promessa de salvação, que Jesus ele vem sempre ao nosso auxílio, ao nosso socorro, porque a Bíblia diz que ele é o nosso socorro presente. No momento de angústia, nós devemos clamar ao Senhor, porque ele vem ao nosso socorro. A Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas, e nem os teus ouvidos tapados, para que não possa salvar, e nem ouvir o clamor. Deus ouve o nosso clamor. Talvez a mãe clamou, talvez a mãe dentro dela falou: não, podia acontecer um milagre na vida do meu filho. Esse Jesus que eles tanto falam aí, ele podia passar por esse território, e Jesus já estava caminhando por lá. Eu quero te dizer uma coisa, que quando nós falamos: Senhor, se eu podia passar pela minha casa, ei, Jesus já está passando por lá. Bem antes de você nascer, Jesus já está lá. É você que tem que reconhecer que ele já se faz presente na casa. Jesus estava pronto para salvar aquela alma. Então Jesus permite. Jesus permite. Jesus diz assim: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquela alma estava cansada, estava oprimida. Cavalo de Satanás. E Jesus pergunta: quem és tu? Ele: sou legião, porque somos muito. 6.000 demônios. Eram muitos demônios naquela alma. E Jesus é tão maravilhoso, igreja, que Jesus permite aqueles demônios entrar nos porcos, na manada de porcos. E a Bíblia diz que os porcos não aguentou. Eles desceram de espinhabeira abaixo, abismo abaixo, e morreram afogados. A Bíblia vai dizer que aquele homem começa então a estar no seu perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Ele estava nu, mas Jesus o vestiu, Jesus o cobriu. Porque tudo que Jesus quer nos cobrir é nos vestir. Jesus ele quer, sabe, nos proteger, ele quer nos elevar em lugares de honra, porque aquele homem estava desonrado, mas quando Jesus o libertou, aquele homem agora está em perfeito juízo, sã consciência do que Deus fez na vida dele, o que Jesus acabara de fazer na vida dele. Nós temos que ter essa sã consciência do que Jesus já fez, está fazendo e vai fazer na nossa vida. E quando fala no livro de... Nós estamos lendo no livro de Marcos. Eu tive até que anotar. No livro de Marcos, nós acabamos de ler no livro de Marcos. No livro de Marcos, no livro de Lucas, vai falar sobre esse endemoniado. Mas no livro de Mateus, fala de 2 endemoniados: Marcos e Lucas. Um endemoniado, quando Jesus chega, eles relatam um endemoniado que veio até Jesus. Mas no livro de Mateus, vai falar sobre 2 endemoniados que chegaram e prostraram até Jesus. Sabe por que Marcos e Lucas está falando somente de um? Porque esse veio, mesmo endemoniado, adorou Jesus, porque ele viu a necessidade. O outro foi até liberto, mas não adorou Jesus, porque o outro nem entra na história. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Se você adorar Jesus, se você reconhecer Jesus, você vai estar na história com Jesus. Por isso o outro nem entra na história, porque o outro caiu, voltou novamente para fazer as práticas,
os desejos da carne, e caiu. Nem foi falado nesse outro mais, mas aqui no livro de Marcos não. No livro de Marcos está falando, está continuando falando da história dele. Que quando ele estava em perfeito juízo, a primeira coisa que ele fez para falar com Jesus, ele falou assim: Senhor, me leva contigo. Quem é salvo, quem é liberto, todo dia fala: Senhor, me leva contigo. Senhor, faça com que eu ande com o Senhor. Senhor, faça com que os meus lábios louvem ao Senhor. Senhor, faça com que os meus pés corram para o Senhor. Senhor, faça com que os meus ouvidos ouçam somente a tua voz. Porque entende que quem o salvou, quem o libertou foi Cristo Jesus. Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus, ele atende o pedido dos demônios, mas não atende o pedido do gadareno. Era para Jesus atender o pedido do gadareno. Ele não foi por causa do gadareno. Ele não foi por causa dos demônios. Ele foi por causa do gadareno. Porque demônio não tem mais salvação, mas o gadareno tem. Nós temos salvação, igreja. A todo momento o Senhor vem ao nosso encontro para nos libertar, para nos limpar, para nos sarar, para nos restaurar, colocar no parâmetro dele e nos colocar novamente nos trilhos, nos caminhos dele. Porque a Bíblia vai dizer que ele pede: Senhor, me leva contigo. Porque lá ele estava humilhado. Posso descer, pastor? Lá ele estava humilhado. Lá ele estava humilhado. Tá bom? Lá ele estava humilhado, rebaixado, desonrado, julgado, pisado, escravizado. Ninguém queria ele. Ninguém. Só a família clamando. De repente tem gente aqui nessa noite que entrou por essas portas. A sociedade não quer mais. A sociedade só exclui. A família até quer, mas não está aguentando a situação que está vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus te abraça do jeito que você está. Jesus sabe a sua dor. Jesus te conhece. Ele sabe a luta que você está enfrentando. Ele sabe a dificuldade que a sua família está passando. Mas se você não correr para os pés de Jesus e o adorar, Jesus não pode entrar na sua casa e transformar a sua família. Porque primeiro Jesus começa a obra em você. Por que Jesus não passou primeiro lá na família do gadareno e perguntou: ei, eu sou psicólogo, qual o estado? O que está acontecendo? Não, Jesus não precisa disso. Jesus precisa de você. Porque a Bíblia diz: ei, será salvo tu e a tua casa, se você crer. Então o que Jesus faz? Não. Às vezes o não de Jesus tem um porquê. Nem sempre nós vamos receber sim de Deus. Por mais que você está fazendo a obra, por mais que você está caminhando com Deus, às vezes Deus fala assim: não, espera um pouco, calma, vai dar certo. A Bíblia vai dizer que ele queria ir com Jesus, mas Jesus falou com ele assim: não, volta para a sua família. Ele já estava muito tempo longe da família. Se tem alguém que quer te abraçar, é a sua família. Para com esse lema que Satanás fala aí nos seus ouvidos: ah, família está com nada. Não é isso, você que não sabe que o projeto de Deus é família. O maior projeto de Deus é a família, salvar todas as famílias da terra. E a Bíblia diz então que ele volta para casa, para os seus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, para encerrar, aquele homem se torna missionário, pregador da palavra. Jesus falou assim: se eu levar esse homem aí, se ele falar, eu já fui endemoniado em outro lugar, você vai falar: eu nem acredito. Mas lá não, ele falava: sou eu mesmo, aquele a qual Satanás usava. Mas agora não, agora eu prego a palavra de Deus, porque ele me libertou e quer te libertar, ele me sarou e quer te sarar, ele me salvou e quer te salvar.
Porque o primeiro lugar, o primeiro campo que Deus quer salvar é a sua casa. O primeiro campo missionário tem que ser a sua casa. Que a extensão da igreja começa na sua casa, no seu lar. Ele se torna missionário, passa pelas 10 decápolis, pregando, glorificando ao Senhor dos Exércitos. Deus é muito bom, igreja. Sabe por quê? Porque quando ele ouviu a voz de Jesus, ouviu o chamado de Jesus, ele logo falou assim: não, eu quero me ocupar com o Senhor. Quando nós começamos a ocupar com as coisas do reino, Deus, ele preenche todo o espaço vazio dentro de nós, e não há mais obra para Satanás. Amém? Você entendeu a mensagem? O que Deus falou com você nessa noite? Se encha de Deus, se esvazie de você mesmo, se encha de Deus, e Ele satisfará o desejo do vosso coração.